Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Cartas a Legba, organizada por Susan Willis. Bem, Susan Willis é uma professora universitária estadunidense. Ela escreveu bastante aí sobre teoria crítica, sobre literatura. Eu já tinha lido outro livro dela chamado Evidências do Real, os Estados Unidos pós 11 de setembro, que vai fazer uma análise sobre aquilo que aconteceu nos Estados Unidos depois dos ataques terroristas. É uma série de artigos, e aliás alguns bem interessantes, tem uns trechos bem legais. Eu vou deixar aqui no box de informações não só os trechos selecionados do Cartas a Legba, mas também esse, Evidências do Real, e de todos os outros livros que eu citar aqui no vídeo. E é interessante que a Susan Willis, quando eu fui procurar uma foto dela e tal, eu não encontrei em rede social. Existem muitas homônimas, mas não era ela, e não tem foto dela nem na página da Universidade Duke, que aliás é uma grande universidade, onde o professor Miguel Nicoleles também deu aula, né? Até já li o livro do professor Miguel Nicoleles, deixo aqui embaixo também, o livro Muito Além do Nosso Eu. Mas enfim, voltando, a professora não quis assim se expor. Aqui no Brasil tem uma foto na página da Boitempo, mas uma foto de 200 anos atrás, então já que ela não quis se expor muito em redes sociais, vamos manter assim nesse anonimato. Aí, aliás, por falar em anonimato, esse livro é um pouquinho escrito ali no anonimato, porque a Susan Willis, ela aqui é uma espécie de organizadora das cartas, que é escrita por uma pessoa que prefere não se identificar, que se apresenta como Bela Adormecida. Aliás, isso é um pouco interessante, assim, né? Porque a Susan Willis faz aqui um prefácio dizendo, ó, eu recebi essas cartas escritas em francês, ela é uma autora estadunidense, né? E isso me rememorou vários livros, assim, de pessoas que receberam cartas ou que encontraram baús. Por exemplo, A Casa do Poeta Trágico, do Carlos Heitor Coni, ou, por exemplo, O Castelo de Amba, do Mino Carta. Aliás, em escritos meus mesmo, de muitos anos atrás, eu tinha escrito em uma história que permanece inédita até hoje, infelizmente, né, não consegui concluí-la, que eu teria encontrado um baú e tal, com correspondência. Acabei abandonando a ideia e anos depois encontrei com esse livro do Coni, anos depois com o do Mino Carta, e foi até bom que eu tivesse abandonado, porque, enfim, né, aquilo que eu imaginava que seria inédito não era bem inédito assim. Mas o fato é que esse romance aqui, o Cartas a Legba, é de uma autora que se apresenta como Bela Adormecida. Aliás, como a Susan Willis vai apontar aqui no prefácio, a escolha desse pseudônimo, né, Bela Adormecida, é uma escolha muito precisa, porque a Bela Adormecida é uma espécie de ícone europeu que representa uma ambiguidade entre a vida e a morte, né? Ela fica ali meio que semi-morta, né, esperando ali o príncipe encantado que vai beijá-la e vai trazê-la à vida novamente. Então, né, a Susan Willis escreve com essa passividade letárgica, ela, vamos dizer assim, dribla a ceifadora, né, dribla a morte, rememorando, aliás, aquela história da menina que roubava livros do Mark Zusak. E, por outro lado, Legba é o nome da pessoa para quem a Bela Adormecida escreve as cartas, né? E o Legba é um deus do voodoo que se coloca nas encruzilhadas e corporifica o limite ambivalente entre a vida e a morte. E ele tem uma contraparte aqui na religião do Candomblé, que é o Exu. Exu significa mais ou menos a mesma coisa que o Legba. Então, para boa parte das pessoas aqui no Brasil, quando fala Legba, fica fácil de identificar aquilo que ele representa. E na medida em que a Bela Adormecida é aquela pessoa que fica ali semi-morta, e o Legba, ou o Exu, é aquele deus que faz essa ligação entre vida e morte, ou seja, fica muito claro que na vida da autora dessas cartas, o Legba é propriamente quem vai dar vida a ela, quem vai vivificá-la, quem vai soprar a vida dentro desse boneco de barro, por assim dizer. E essas cartas escritas aqui pela Bela Adormecida são cartas de imenso lirismo, imensa poesia. Ela, na verdade, parece assim que faz uma mescla entre um romance epistolar, por exemplo, A Caixa Preta, do Amos Oz, aliás, um belo romance, mas nesse caso aqui é uma coisa real, né? Porque ela está escrevendo sobre uma vida efetiva, né? Uma vida que existe na realidade, e ela faz então essa mescla entre poesia e epístola, né? Entre carta e poesia. E sempre com lirismo, sempre com uma subjetividade bastante carregada, sempre, vamos dizer assim, com certo distanciamento, sempre brincando com as palavras, sempre fazendo um jogo. Parece que ela tem certa pose, assim. A autora das cartas parece que ela quer se mostrar um pouco, né? Ela fica jogando para um lado e para o outro. Ela brinca, né, com a subjetividade dela, brinca com a subjetividade do Legba, né? Então, assim, é um livro muito lírico, né? Muito, sabe, aquela parece um trovador, assim, um poeta escrevendo mesmo. Nesse aspecto, assim, desse lirismo exacerbado, ele me lembrou o livro A Engenhosa Letícia do Pontal, do Carlos Nejá, mas naquele caso é uma mistura de poesia e prosa, né? E nesse caso aqui é uma mistura de epístola e poesia. E o Cartas a Legba, da mesma maneira que o livro Bateu Vontade, que já tem vídeo aqui no canal, ele me lembrou muito aqueles blogs do início dos anos 2000, onde havia muitas pessoas que escreviam, algumas pessoas com uma qualidade um pouquinho mais baixa, mas havia muitas pessoas também que escreviam muito bem, né? Havia muitos blogs interessantes e ficavam fazendo assim uma espécie de diário público, né? Fazendo algumas confissões, jogando aqui e ali eventualmente palavras mais rebuscadas, ideias mais elaboradas, fazendo análises mais aprofundadas. Então, assim, acho que quem gostou
daquele tipo de blog dos anos 2000, eu acho que vai gostar desse tipo de livro aqui também. Por outro lado, também essa carga de subjetividade muito intensa, ela tem algumas contradições, né? Porque, assim, a visão que ela expõe é uma visão unilateralizada, vamos dizer assim, né? Você só sabe aquilo que ela está dizendo, ela está escrevendo cartas ao Legba, você não sabe qual é a visão do Legba, você não sabe quais são as ações dele, quais são as ideias dele, né? Então você fica assim, numa espécie de lusco-fusco, você só consegue ver um lado da história, e mesmo este lado, vamos dizer assim, um lado floreado, né? Porque ela rodeia as coisas, ela floreia, ela engambela, vamos dizer assim, ela brinca, ela ironiza. Então assim, você vê aquilo que ela quer mostrar, e quer mostrar de uma maneira, vamos dizer assim, mais idílica, sabe, mais subjetiva, não é aquele diálogo tão cru, tão direto, tão brusco, tão natural, vamos dizer assim, né? Apenas para que se tenha uma ideia. Há um momento no livro que ela está indo visitar o Legba e no meio dessa viagem ela é estuprada. E até na descrição desse estupro que ela sofreu, ela descreve de maneira lírica. Então assim, quando você está lendo, você fica, vamos dizer assim, indignado, né? Você fica muito chateado racionalmente por aquilo que você está lendo, por aquilo que ela está querendo dizer, mas no meio dessa escrita ela ainda mantém certa ternura, ela ainda mantém, vamos dizer assim, certa poesia, certo lirismo na escrita. É impressionante, assim. Até em um acontecimento tão sórdido, tão sujo, tão infame quanto este, ela mantém esse distanciamento, esse olhar de cima para baixo e certa pose na escrita, por assim dizer. E assim, né, esse livro não foi lançado nem nos Estados Unidos, nem na França, nem em lugar nenhum, só foi lançado aqui no Brasil, e você fica ciente, né, é óbvio, você rapidamente consegue deduzir quem é, de fato, a autora das cartas, né? E você consegue saber por que ela não quer que lance, né? Porque tem a questão do estupro, o relacionamento que a Bela Adormecida tem com o Legba é um relacionamento extraconjugal das duas partes, né? E, como eu disse, assim, você tem essa visão unilateralizada das coisas, você não consegue saber, assim, por que os dois não se soltaram, então, e foram viver juntos? Um queria, outro queria, como é que era isso, né? Aí, na verdade, você fica até um pouco frustrado, ou eu pelo menos fiquei, porque quando a Bela Adormecida vai descrever o seu próprio relacionamento, dá-se a entender que é um relacionamento desfavorável, a casa dela ela descreve como a fortaleza do rei, dando a entender que o marido dela é um personagem autoritário, que dominaria a casa, algo assim, mas você sabe quem é a autora, né? Quando você está lendo, você consegue identificá-la. Então você sabe que é uma pessoa que é relativamente bem sucedida. Então não fica claro para você, leitor, quais são as circunstâncias que fazem com que aquela pessoa permaneça casada. Por que ela não largou, então? Por que não se separou do rei, da fortaleza, vamos dizer assim, né? Ou seja, acaba engendrando muitas perguntas que ficam sem resposta, porque a autora quis mostrar uma pequena parte da sua vida, aquilo ali ela fez, mas ficou muita coisa, sabe, por dizer, muita coisa ficou no ar e vai ficar sem resposta para sempre, pelo visto. E assim, da mesma maneira que tem, vamos dizer assim, essa poesia, esse lirismo, eu acho que existe certa ingenuidade nas cartas também, porque na medida em que é um relacionamento extraconjugal, de parte a parte, vamos dizer assim, aí fica fácil, né? Porque aí você tem esse sol bem bom, você vê de vez em quando, em viagens e não sei o quê. Então, assim, não tem o dia a dia, não tem a lida diária, não tem que pagar conta, não tem que cuidar dos filhos, sabe? Não tem que limpar a casa. Aí fica fácil, né? Eu me lembro que quando eu gravei o vídeo Modernidade Líquida, uma análise bem pormenorizada da obra do Zygmunt Bauman, vou deixar aqui nos cards também, e eu me lembrei de uma história que eu acho que cabe aqui também. O filme Titanic fez muito sucesso, né? Foi um dos filmes que teve maior bilheteria de todos os tempos. Tinha lá a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio, né? Então aquele casal maravilhoso, jovem, bonito, etc, etc. E eles basicamente não têm problema nenhum, né? Aquela paixão doida, avassaladora, e ela acaba ali com o afundamento do Titanic, né? E é muito interessante porque vários anos depois eles gravaram um filme chamado Foi Apenas um Sonho. E o diretor do filme teve a perspicácia de convidar quem? A Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. E esse filme, que é um filme duríssimo, seríssimo, que eu recomendo imensamente, um filme muito, muito bom também, ele é um filme que vai mostrar as agruras, as desventuras de um casal que tem que cuidar das crianças fazem bagunça, problemas financeiros, etc, etc. E pra mim, pareceu assim, um Titanic parte 2, um Titanic que não houvesse afundado. Como é que seria a vida no dia a dia? Como é que seria lidar com a pessoa, até os problemas da convivência? Como é que seria, sabe, o mundo real? E não aquele mundo excêntrico dentro de um navio, ou não aquele mundo excêntrico de uma pessoa que só tem um relacionamento extraconjugal, que bem de vez em quando, meses e meses depois, sem se encontrar, que vem se encontrar, como é o caso aqui da Bela Adormecida e do Legba. Então, assim, pra mim ficou um ar um pouco idílico, né, sobre a sua própria história. Mesmo que ela que tanto brinque, que se mostre uma pessoa atilada, parece que ela não percebe, ela não parece ter essa perspicácia de observar que se fosse no dia a dia, talvez o Legba não parecesse um príncipe encantado. De todo modo, eu reitero, é um livro agradável, o prefácio escrito pela organizadora Susan Willis é muito bem escrito, é muito perspicaz, o pós-fácio é escrito por uma
uma pesquisadora brasileira, Maria Elisa Sevasco, muito bem escrito também, recomendo. Então, assim, é um livro bom, um livro célere, um livro agradável, um livro que você lê muito rapidamente. Às vezes, se você tiver um pouquinho mais de tempo, você lê de uma sentada só. Então, assim, é um bom livro, é um livro que eu recomendo, mas, assim, meu veredito é que não é um livro estupendo, é um livro fenomenal, não é um livro tranquilo, um livro fácil de ler, agradável. Por isso eu digo que é uma boa leitura, mas não é nada fenomenal também não. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Cartas a Legba, um texto encontrado, organizado pela Susan Willis? Conhece outro livro dessa autora? Conhece algum tipo de livro que é escrito via epistolar? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!